Oi, galerinha. Bom dia. Hoje a prof está gravando a nossa aula, conforme a prof conversou com vocês na nossa última aula de ontem, né, nas nossas atividades. Hoje a prof gravou, porque a prof vai estar no colégio, preparando as lembrancinhas, organizando tudo para o nosso drive-in na próxima terça-feira, dia 13, tá certo? Então, hoje a prof vai estar gravando a aula com alguns conteúdos, para que eu possa amanhã poder estar na escola trabalhando voltada a isso, né? Em lembrancinhas e organização das coisas. Então, galerinha, a gente vai trabalhar com matemática, tá? Então, vocês, por favor, peguem um livro de vocês de matemática, tá? Peguem um livro de matemática e a gente vai abrir lá na página da onde a gente parou, tá certo? Prof vai compartilhar a tela aqui com vocês. Na nossa última aula de matemática, a gente trabalhou ainda com a fração, né, dando continuidade na fração. A gente viu aqui representação dos números racionais, jogamos o joguinho lá da pizza, do entregador de pizza, brincamos, todos vocês participaram, né? Na página 48, desculpa, na página 46, 47 e 48 a gente tem uma proposta de atividade, né? Nada que vocês já não tenham visto, que a gente já não tenha feito várias atividades como essa, mas vamos lá. Na página 46, na número 1, a gente tem: observe as figuras a seguir e complete o quadro. Então, lá está dizendo assim, na letra A, que a gente tem uma parte inteira, que essa parte inteira ela foi dividida em 9 partes, e que a gente vai estar considerando dessas 9 partes apenas 5 partes. Então, como que a gente vai representar? Lembra lá do jogo da pizza? Como que nós vamos representar? A gente vai representar 5 nonos, tá? O que representa? Denominador, numerador. Qual é a função do numerador? Lembram disso? Abra um livro lá na página 45, ó, o numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. Então, das 9 partes que foram divididas, ó, o numerador está indicando a parte que a gente considerou. E o denominador sempre vai indicar para a gente a quantidade em que a gente dividiu aquele inteiro, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente já falou muito sobre isso, tá? Mas importante na fração. Numerador. O que o numerador faz? Ele indica, né? Ele vai indicar as partes que a gente vai considerar daquele inteiro, que são consideráveis, né? E o denominador, ele indica para a gente em quantas partes esse inteiro foi dividido, certo? Então, lá na página 46, na letra A gente tem uma parte inteira que ela foi dividida em 9 partes, considerando as 5. Então, a gente vai ter ali 5 nonos. E aí, a gente vai escrever lá do lado, né? Na tabelinha, 5 nonos. Tá? Essa é a atividade, essa é a forma... Ih, deixa eu prof arrumar isso aqui para vocês, que tá péssimo. Calma aí, galerinha, só um pouquinho. Ó, galerinha, a prof vai arrumar aqui para mostrar para vocês melhor, né? Então, aqui a gente vai ficar com 5 nonos, tá? A letra A da página 46, 5 nonos, ó. E aí a escrita lá, ó, 5 nonos. Certo? Então, a letra B, a mesma coisa, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? A gente tem uma parte inteira, essa parte inteira foi dividida em 8 partes, tá? Em 8 partes, e a gente vai considerar apenas 4 partes dessas 8. Então, como que vai ficar? 4 oitavos, né? Ela vai ficar assim, ó. Ó, denominador, numerador. A parte do inteiro, em quantas partes ela foi dividida, né? Em quantas partes o inteiro foi dividida e em quantas partes a gente está considerando, tá certo? Então, a gente não pode esquecer disso. 4 oitavos, tá? E assim você vai fazer na letra C, na letra D, na E, na F, na G, tá? Seguindo sempre. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, ó.
tá? Seguindo ali a ordem. Nada do que a gente já não tenha visto, certo, galerinha? Próximo passo. Já na página 47, imagine uma figura repartida em terços, em que foi coberta por um cartão, deixando aparecer somente uma parte, conforme a ilustração a seguir. Então, terço já está dizendo que ela foi dividida em 3 partes, certo? Qual dessas imagens aqui representa isso? Facílimo, né, galera? Facinho, bem facinho. 3. Uma figura foi repartida em cestos, e cada cesto tem este formato aqui, tá? Então, quer dizer que o inteiro foi dividido em 6 partes. Quais dessas imagens aqui representam isso? Essa daqui? Não. Essa? E aí? Ou essa daqui? Tá, galerinha? Pensem. Olha lá, número 4. Desenhe os inteiros dos quais fazem parte as figuras a seguir. Este pedaço de bolo representa parte de um bolo dividido em quintos. Que figura representa o bolo inteiro? Se eu sei que o inteiro foi dividido em quintos, significa que ele foi dividido em 5 partes. Então, eu vou desenhar 3 partes, 2, 4 ou 5 partes, para formar o bolo inteiro, tá? E na B, este pedaço representa parte de um chocolate dividido em nonos, ou seja, em 9 partes. Que figura representa o chocolate inteiro? Facinho também, não é, galerinha? Muito, 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 muito facinho. Muito, 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 muito facinho. Mas a prof tem certeza que vocês conseguem fazer isso sozinhos, certo? Depois, na próxima página, fração de quantidades. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Em cada item, pintem as bolinhas de acordo com as informações indicadas. Então, olha lá. Metade das bolinhas de azul. É a metade daquilo dali. Ou seja, quantas bolinhas a gente tem ali? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Qual é a metade de 12? A metade. A gente tem 12 bolinhas. A metade, nós vamos pintar quantas bolinhas? Depois, a terça parte das bolinhas de vermelho. Ou seja, eu vou dividir esse inteiro aqui em 3 partes. 3. Vou dividir ele em 3 partes. Quantas bolinhas vai ficar para me pintar, se eu dividir em 3 partes? Se eu dividir em 4 partes e depois se eu dividir em a sexta parte, ou seja, em 6 partes, vai dar quantas bolinhas para cada um? Tá? Pense um pouquinho, galerinha, não é difícil. Agora, essa daqui mesmo é a mais fácil de todas, né? Observe as ilustrações e relacione as colunas de acordo com a descrição que se refere à parte de bolinhas pintadas em cada situação. Letra A. Letra A representa o quê? Metade das bolinhas. A letra B representa o quê? O azul. O que a letra B está representando? Terça parte das bolinhas. A C e a D eu não vou dar a resposta. Vocês vão quebrar a cuca. Facílimo. Vocês já fizeram em cima. Embaixo só trocaram a ordem das cores para confundir tudo. Só vocês analisarem. A prof tá brincando. A prof diz, facílimo, facílimo. Porque a gente já falou muito sobre isso, né? E eu falo facinho aí para que vocês acreditem realmente que é fácil, né? Porque é fácil. É só a gente parar um pouquinho, pensar, rever lá o conteúdo que a gente consegue fazer. Joia? Dá uma pausa aí, congela a prof. Flávia na tela, deixa a prof. Flávia aí congelada. Hoje a prof tá com um cara meio que de maracujá, né? A prof tá cansada. Depois do dia inteiro, gravando mais essa aulinha aqui. A prof hoje está cansada. Mas vamos lá, galerinha. Bora. Bora lá. Façam a atividade e aí depois volta aqui. Congela a prof com essa carinha de maracujá murcho aqui que a prof tá. Congela a prof e depois volta aqui para a gente fazer a atividade da página 49, que a prof vai explicar tudo para vocês. Até daqui a pouco, tá? Galerinha, na página 49, a gente tem um jogo, Dividindo o Tesouro. O que vocês vão fazer nesse momento agora? O primeiro passo agora é ir lá no material anexo, material de apoio, que é na página... Deixa eu abrir aqui para ver, calma aí, só um pouquinho. Da página 73 até a página
Acho que é 79. 73 até 79. 173 até a 179, ó. Tá? São essas páginas aqui, ó, com as fichas que vocês vão abrir e com as moedas, tá? Então, esse é o primeiro passo. Recortem tudo. Pausa o vídeo aqui. Recorta todo o material de apoio da página 173 a 179. Recorta tudo lá bem bonito. Depois que recortar, volta aqui que a prof vai estar dando uma explicação para vocês do jogo, certo? Bora lá. Então, galerinha, agora que você já recortou tudo, veja só. Instruções. Formem dupla com um colega. Infelizmente, não dá para ser dupla com colega, mas a gente já sabe que a gente vai precisar convidar alguém aí de casa para fazer esse jogo com a gente. A mãe, o pai, o irmão, alguém que tenha um conhecimento aqui sobre fração, sobre cálculos, certo? Não dá para a gente jogar com uma criança menor que não tenha se apropriado ainda desse conteúdo, não saiba o que é fração. Tá, galerinha? Precisa ser alguém que já entenda, que já tenha conhecimento sobre esse conteúdo, que é a fração. Recorte as cartas, isso a gente já fez, e as moedas, tá, joia? Então, vamos lá prestar atenção. Coloque as moedas no centro da mesa e ao lado as cartas com as faces viradas para baixo. Ou seja, a parte que está aparecendo, os números, vai para baixo, tá? Conforme vocês estão vendo ali no modelinho das meninas abaixo, na página 49. Tá? Escolham quem será o primeiro a jogar. Pedra, papel e tesoura. Isso aí vocês vêem, né? 2 ou 1, enfim. Escolhe quem vai jogar primeiro. Depois, cada participante, na sua vez, tira uma carta do monte. Se sair, por exemplo, 1/4 de 12, o participante poderá coletar 3 moedas do centro da mesa. Professora Flávia, eu não entendi bolufas. Por que ele tira 1/4 de 12 e ele pega 3 moedas? A prof já vai explicar para vocês. O que acontece nesse jogo? Aqui está exigindo que a gente faça um cálculo mental ou um cálculo por escrito. Mas para isso vocês precisam compreender como que esse cálculo é feito, né? O jogo aqui ele teve uma falha, né? Ele é um pouquinho falho na instrução. Não na técnica do jogo, no objetivo do jogo, mas ele é falho na instrução, porque ele não explica como que você vai chegar ali em 3 moedas. Por que eu tiro 1/4 de 12 e chego em 3 moedas? Ele não explica isso, né? Então, a prof vai explicar isso para vocês, para não só quando vocês tiraram 1/4 de 12, mas para que vocês façam esse cálculo em todas as fichinhas que vocês tirarem, seja esse cálculo mental ou ele escrito. Não se preocupem com isso, tá? Se você estiver jogando aí com seu pai, com a sua mãe, já conversa. Você vai precisar, eu acredito, fazer o cálculo por escrito. E está tudo ótimo, excelente, não tem problema nenhum. Quando a gente faz no papel, a gente desenvolve mais ainda as nossas habilidades. Ah, professora Flávia, mas espera aí, é importante a gente trabalhar também com cálculo mental, claro que é. E não é, a prof não está falando nada ao contrário disso. Mas a gente tem que considerar a nossa capacidade dentro da nossa idade, né? E aí a gente vai desenvolvendo esses cálculos mentais conforme a gente vai aprendendo. Então, tudo é um processo que passa por etapas, tá? Nenhum de vocês aí são crianças que já vão pegar ali fazer o cálculo mental. Claro, existe, a prof sabe que tem crianças que já têm uma habilidade maior para o cálculo mental, já tem mais facilidade, enquanto outras têm mais dificuldade. A prof entende tudo isso, né? Mas a prof sabe, conhece o perfil da turma e sabe que a gente vai precisar fazer um rascunho para fazer o cálculo por escrito, tá? Mas isso não significa que você não sabe, significa que você não tem capacidade, nada disso. A prof, se tivesse que fazer essa brincadeira, também iria fazer os cálculos por escrito, porque nem todos os cálculos eu iria saber fazer mentalmente. E eu tenho certeza que alguns pais também, ou algum irmão de vocês, também vai precisar fazer. Certo, galerinha? É importante a gente exercitar, super, super importante. Então, veja só, por que ali tem 1/4, tá? De 12 e eu vou tirar 3 moedas? Não é porque isso é a regra do jogo, é porque faz todo o sentido do resultado proposto aqui
pela fração, tá? A gente sabe que esse aqui é o numerador e que esse aqui é o denominador. O numerador, ele sempre vai indicar para a gente a parte considerada do inteiro, certo? A quantidade de partes que eu considero no inteiro. Isso, o numerador. O denominador, ele vai sempre mostrar para a gente em quantas partes esse inteiro foi dividido. Certo, galerinha? Então, a gente não pode esquecer disso, nunca. Então, veja só aqui, tá? Professora Flávia, o que representa o 13? O 13 está representando a parte inteira, tá? O 13 está representando a parte inteira. Está sinalizando para a gente que a parte inteira foi dividida em 4 partes, considerando uma parte, certo? Entenderam? Então, vamos supor aqui, a gente tem 13 pizzas, 13 inteiros, né? Que foram divididos em 4 partes, sobrando apenas uma parte de cada desse inteiro, tá? Então, como que a gente vai fazer para descobrir? É o mesmo que a gente fez lá no joguinho da pizza, galerinha. É a mesma coisa, só que aqui ampliou a quantidade aqui nesse jogo. Lá a gente trabalhou no joguinho da pizza com uma pizza mais uma pizza. Aqui a gente está falando de 13, né? Ampliou bastante a quantidade. Então, vejam só. Como que nós vamos descobrir? Nós vamos dividir o inteiro pelo o denominador, tá? Nós vamos fazer uma divisão. Nós vamos dividir 13 dividido por 4 e nós vamos descobrir quanto que isso vai dar. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai dar. A gente vai dividir 13 dividido por 4 para que a gente descubra, né? Quanto que vale uma parte ali. É isso que a gente vai fazer. Considerando o quê? Uma pizza. Prof, vai usar o exemplo da pizza aqui para vocês. Esse exemplo já é... né? Ó, os pais de vocês vão até rir. Que é lá do tempo deles. Toda vida que a gente trabalha a fração, a pizza entra como exemplo. Né? Então, vamos imaginar que a gente tem 13 pizzas e que cada pizza dessa foi dividida em 4 partes. Tá? É nisso que a gente vai pensar agora. Agora aqui, galerinha, a gente vai descobrir quanto que vale, né, uma parte. Então, a gente vai fazer aí a divisão de 13 dividido por 4. Quanto que dá 13 dividido por 4? Galerinha, a prof colocou 13 aqui, mas não é 13. É 12, né? Oh, meu Deus do céu. Olha o ruim de gravar aula. Olha o ruim de gravar aula. Não é 13, é 12. Volta tudo lá, desconsidera. Oh, meu pai amado. É 12, galerinha, é 12. Tá? 12 aqui, ó. Quem já descobriu antes, lá quando a prof começou a falar, já tirou de letra. Quem já observou. Quem não conseguiu, observa agora e muda. É 12. Então, voltando lá. Por que lá na regra do jogo está dizendo que cada participante, na sua vez, retira uma carta do monte? Se sair, por exemplo, 1/4 de 12, o participante poderá coletar 3 moedas do centro? Por quê? Por que isso? Então, olha só, pessoal, recapitulando, a prof tinha posto 13, mas é 12, tá? Como está ali, 1/4 de 12. Então, o 12 é a parte inteira, tá? Que foi dividida em 4 partes. Agora eu vou saber qual o valor de cada parte, certo? Quanto vai valer cada parte? Então, eu vou pegar lá e vou dividir 12 dividido por 4, eu vou descobrir que vai dar 3. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar pela quantidade de partes consideradas. Então, 3 vezes o 1 vai permanecer o 3, né? 3 vezes 1, 3, tá? Então, assim a gente vai descobrir que você vai poder pegar 3 moedas, tá? A prof vai explicar mais uma vez. Olha lá. Vamos supor que você vai pegar a cartinha, tá? Vamos supor que você tá lá no jogo e vai pegar a cartinha. Então, olha lá.
Você vai virar a cartinha, prof, vai até pegar uma cartinha lá do jogo mesmo, tá? Para vocês entenderem bem. Calma aí. Você vai ter lá, ó, 5, tá? Você vai ter aqui, essa cartinha aí, 5/6 de... Opa, tirou lá da página. 5/6 de 6. Tá? Então, vamos lá. 5/6 de 6. A gente já sabe que o 6 aqui é a parte inteira, né? Inteira. Que aqui o denominador é a parte que a gente dividiu esses inteiros. Então, esse inteiro foi dividido em 6 partes. Então, agora a gente vai fazer 6 dividido por 6, tá? Então, a gente 6 dividido por 6 e depois nós vamos multiplicar o resultado de 6 dividido por 6 pela quantidade que a gente considera, certo? E aí a gente vai descobrir quanto que a gente vai pegar de moeda. É isso que a gente vai fazer, se a gente virar essa cartinha aqui. Então, veja só. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes os 5, 5. Então, qual é a quantidade de moedas que a gente vai pegar aqui? 5 moedas. Entenderam, galerinha? O ruim da aula gravada é isso, né? Que a prof não sabe se vocês entenderam ou não. Se a gente já tivesse ali junto, a gente já dizia, não entendi, prof, entendi. Mas a prof vai fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês. A prof vai pegar mais uma cartinha lá. Deixa a prof pegar mais uma cartinha lá do jogo. Você virou a cartinha, por exemplo, aqui, ó. 2/4 de 10. 2/4 de 10. Deixa a prof confirmar, isso mesmo. 2/4 de 10. Virei essa cartinha, tá? 2/4 de 10. Primeira coisa que eu tenho que fazer, dividir a parte inteira pela quantidade de partes que foi dividida. Então, por exemplo, aqui, 10 pizzas lá, né? Cada pizza foi dividida em 4 partes. A gente quer descobrir o valor de cada parte. Então, a gente vai vir aqui 10 e vamos dividir 10 por 4. E depois, o resultado dessa divisão, a gente vai multiplicar pela quantidade de partes que a gente considera. Então, 10 dividido por 4 vai dar quanto? Então, vai dar quanto aqui, galerinha? 10 dividido por 4 vai dar 2 inteiros e 5 décimos, tá? Esse vai ser o resultado da divisão de 10 dividido por 4. Vai dar 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros e 5 décimos vezes 2 vai dar 5 inteiros. Então, a gente também aqui pegaria, no caso, 5 moedas, tá? A prof espera que vocês tenham entendido. Esse jogo é super importante que vocês façam. Super importante mesmo. Por quê, galerinha? Vai trabalhar muito, né? Várias operações, como a divisão, a multiplicação e a fração, para que a gente compreenda aqui, ó, a parte inteira, o denominador é a divisão da quantidade de partes, né? O numerador, as partes que a gente sempre considera. Isso vocês não podem esquecer. Se vocês levarem esse conceito dentro da cabecinha de vocês adiante, vocês nunca vão ter dificuldade com a fração. Se vocês compreenderem esse conceito do que é um denominador e um numerador e a função de cada um deles, tá? Então, o denominador é a parte em que o inteiro foi dividido, ó, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E o numerador é a parte que a gente considera, tá? Desse inteiro. Por isso que se usa tanto o exemplo do chocolate, da pizza, né? Porque se acredita que vocês consigam ter uma visão melhor, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a pizza, né? Nós a dividimos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A gente tem essa pizza que a gente dividiu ela em 8 partes. 8 partes. Dessas 8 partes, a gente estava com muita fome e nós comemos
7, né? A gente comeu lá 7 fatias. Então, como que a gente vai representar isso aqui? 8, 1, né? Esse inteiro foi dividido em 8 partes e a gente considerou apenas uma, que foi o que sobrou da fatia, tá? Ó. Certo, galerinha? Tá? Então, a gente, olhando aqui, a gente sabe que a gente tinha algo inteiro, seja ele lá uma pizza, um chocolate, alguma coisa. A gente sabe que a gente tinha uma parte que ela era inteira, um picolé que foi dividido em 8 partes, mas que dessas 8 partes, só uma foi considerada. Uma só foi a que sobrou. Tá certo? Então, essa hoje é a nossa atividade de matemática. Esse jogo é para vocês quebrarem a cuca, tá? Quebrarem a cuca. Depois, vocês vão responder lá abaixo, ó, essa atividade que está se pedindo aqui que a prof vai compartilhar com vocês. Aí vocês vão fazer a número 7, tá? Vocês vão fazer aí a número 7. E depois, na página 50, a gente tem Batalha das Frações. Então, aqui vocês ainda vão usar as mesmas cartelinhas. Olha lá, um outro joguinho, tá? Para vocês brincar. Alguns alunos do 4º ano usaram as cartas do jogo, dividindo o tesouro, para um novo jogo, a Batalha das Frações. Observe a seguir as regras que eles criaram. Ainda em dupla com o colega, divide igualmente as cartas entre si. Cada participante coloca suas cartas em um monte à sua frente, com uma das faces viradas para baixo. Com as faces viradas para baixo. Ao mesmo tempo, cada participante vira a carta de cima do seu monte e a coloca no centro da mesa. Os participantes fazem os cálculos para saber quem virou a carta de maior valor. Esse participante fica com as 2 cartas sem misturá-las com as cartas de seu monte. Se houver empate, ninguém fica com as cartas. E elas devem ser embaralhadas de novo e voltar para os montes e seus donos. O jogo termina quando as cartas dos montes individuais terminarem. Vence quem tiver a maior quantidade de cartas ganhas na batalha. Então, a gente tem 2 joguinhos, né? O primeiro lá, que a prof já explicou tudo, e esse agora que é a mesma coisa, só que mudou a dinâmica, tá? Esse muda a dinâmica. Vira ali junto uma batalha, certo? E aí depois você responde a questão número 8. Tá joia, galerinha? Essa é a nossa aulinha de matemática hoje, tá? Tem bastante coisa para vocês fazerem aí, esse joguinho aí para quebrarem a cabeça. Produzem, brinquem, façam os cálculos, tá? Façam os cálculos mesmo, quebrem aí bastante a cabeça fazendo esses cálculos. Convida a galerinha, convida a turma. E lembrando, pessoal, que além, tá? Além de todo esse jogo, essa atividade de matemática que nós temos, hoje a gente tem como atividade a culinária para a gente fazer um delicioso brigadeiro. O que a gente vai precisar para fazer do brigadeiro? Qual é a receita que a gente vai precisar para fazer o brigadeiro, tá? Se você quiser fazer uma quantidade de brigadeiro aí, uns 30 brigadeiros, vocês vão precisar de 2 latas, lata ou caixinha, né? De leite condensado. A gente vai precisar de 1 colher de chá de margarina. Esses são os ingredientes. E se for 2, a gente vai precisar aqui de 6 colheres de chocolate em pó ou Nescau, né? Eu vou colocar aqui Nescau que vocês podem usar. Se tiver alguém que não curte de Nescau, pode fazer o brigadeiro branquinho também, não tem problema. A prof vai mostrar para vocês que a Lara fez aqui também, aqui em casa, a receita. Como a Lara é alérgica e não pode comer achocolatado,
por causa do corante que vai no chocolate, né? Ela fez branquinho. A prof vai mostrar para vocês. Então, também, se caso tiver alguém aí que tenha alergia a corante ou qualquer coisa assim, pode fazer ele branquinho, não tem problema nenhum, tá? Olha só, deixa eu ver se a prof consegue mostrar para vocês. Olha aqui que delícia. A Lara fez branquinho e enrolou eles, ó, no granuladinho coloridinho, ó. Para não ter muito excesso de corante, ela fez branquinho e enrolou no granuladinho coloridinho, tá? Então, você vai precisar aí de 2 caixinhas ou 2 latinhas de leite condensado, uma colherzinha de chá de margarina, tá? Coloca lá na panela, raspa bem a caixinha lá do leite condensado. Lembrando que essa atividade você precisa estar com um adulto do lado, é super importante isso, porque a gente vai lidar com fogo, com coisas quentes, né? Então, coloca o leite condensado lá na panelinha com a margarina e as 6 colheres de Nescau. Antes de ligar o fogo, mistura bem na panelinha um Nescau bem misturadinho. Você já vai perceber que a própria margarina também já vai começando a se desmanchar ali. Mistura bem. Quando você perceber que tiver bem misturado o Nescau já com leite condensado, aí sim você liga o fogo. Uma outra sugestão é, no lugar do Nescau, a gente também pode usar o achocolatado em pó. Também fica delicioso. Mas isso, se não tiver, não tem problema nenhum, pode fazer com Nescau. Tá? Então, a dica da professora é misturar bem o leite condensado com o achocolatado antes de ligar o fogo. Mistura bem. Viu que misturou bem? Liga o fogo sempre em fogo baixo. Você vai ter que ter paciência e ir mexendo devagar. Sempre aconselha assim, a gente vai mexendo da bordinha para o meio, da bordinha para o meio. Vai mexendo bem até você sentir desgrudar. Quando você vê que o brigadeiro está começando a desgrudar da panela, que você vai fazendo assim com a colher e ele vai desgrudando da panela, e quando você levanta assim a colher, que ele para cair, ele faz uma bolinha, é hora de ele tá no ponto. Raspa bem a panelinha ali, coloca num recipiente, tampa com papel filme e deixa esfriar. O segredo para enrolar é que a massa esteja bem fria, bem geladinha. Pode pôr na geladeira? Pode pôr na geladeira sim, mas antes de pôr na geladeira, também precisa esperar esfriar, tá certo? Então, deixa esfriar bem, para depois você pôr na geladeira e depois enrolar. E também, se deixar muito tempo na geladeira na hora de enrolar, pode ficar um pouquinho durinho. Então, tem que sempre dar uma descansada. Se você quiser, pode colocar em forminhas. Se não, não precisa. Não precisa passar margarina na mão. Não é necessário passar margarina. A gente só umedece a palma da nossa mão com água mesmo. Então, na hora de enrolar, pega uma colherzinha daquela de adoçar o café, né? Uma colherzinha de chá, que a gente chama, quase ela cheinha ali de massa, umedeça a palma das suas 2 mãos, coloca a massinha ali e faz a bolinha, tá? Não precisa ser com margarina que a gente passa na mão. Bota a bolinha ali no granulado, mexe e pode já ir comendo, pode botando na forminha ou pode pedir para a mãe aí um recipiente, né? Uma travessinha para ir arrumando como a Lara fez e colocando. E aí você serve, se delicia e compartilha, faz um momento bacana com uma sobremesa. Quem sabe até uma sobremesa para a noite, para um jantar, uma coisa bem legal. Galerinha, a prof vai pedir para que depois que os brigadeiros fiquem prontos, vocês compartilhem lá no Instagram, marcando @Colégio Padre Agostinho. Marque lá, marca a prof também, compartilha nos stories, né? Movimenta aí, mostra a atividade que a gente foi, que isso é importante para a prof, né? Importante para vocês também, tá certo? Então é isso, galerinha. É isso que a prof tem para compartilhar com vocês na nossa aulinha de hoje. Matemática, fração, um jogo para, pensar muito, suar a cuca, mas também para aprender muito. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chama a prof no WhatsApp, a prof vai estar lá na escola, mas vai estar lá de prontidão também para estar atendendo vocês em qualquer dúvida que vocês estiverem. Tá certo? Não esqueçam, quem não realizou a experiência de ciências ontem, faz ela hoje, tá? Não esqueçam, ficou lá a gelatina, passa lá o cotonete, organiza toda a experiência, a gente também tem essa tarefa ainda para fazer. Registrar, a prof não quer desenho, tá? Lá na atividade de ciências do livro, esse aqui, ó,
que a gente fez ontem, a experiência, a prof não quer que vocês façam desenho, tá? Por favor, a prof quer que vocês descrevam como foi a experiência. Essa página aqui, ó, tá? A experiência que a gente utilizou a gelatina incolor, o cotonete. Então, vocês depois, na página 19 de ciências, ó, a experiência de vocês, quem já fez tudo, já escolheu o local onde passou cotonete, já colocou lá na mistura com a gelatina tudo, descreve lá na página 19, é para descrever e não para fazer desenho, tá? Prof quer que vocês façam uma descrição escrita. Igual a gente viu no capítulo anterior sobre as crianças que descreveram a experiência delas científica. Tá certo, galerinha? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira na nossa live. Se preparem, quero ver vocês bem ativos, bem empolgados e bem divertidos, tá certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã na nossa live. Tchau, tchau!